Hoje nós vamos ver um novo assunto chamado medidas de posição. As medidas de posição são estatísticas que representam uma série de dados orientando-nos quanto à posição da distribuição em relação ao eixo horizontal, conhecido por nós como eixo das abscissas. As medidas de posição são também denominadas de medidas de tendência central, pelo fato de os dados observados tenderem, em geral, a se agrupar em torno dos valores centrais. São elas a média aritmética, a moda e a mediana. Vamos ver cada uma delas. A média. A média é a medida de tendência central mais comumente usada para descrever resumidamente uma distribuição de frequência. A média aritmética é o quociente da divisão da soma dos valores da variável pelo número deles. Veja a fórmula a seguir. Temos aí uma forma simples, onde esse x com a barrinha em cima, que uma letra que em estatística ela é a letra que representa uma média. Então lê-se x barra. Então x barra é igual ao somatório do x índice i dividido pelo número deles, né? Onde x barra é a média aritmética, x índice i representa os valores da variável e o n representa o número desses valores da variável, ou o número da variável, né? Média aritmética de valores não agrupados. Quando desejamos conhecer a média dos dados não agrupados, determinamos a média aritmética simples, ou seja, pega-se todos os valores, soma eles e divide pelo número deles. Então x barra é igual a x índice 1 mais x2 mais x3 mais x4 mais xn dividido por n. Muito fácil essa formulazinha. Então, média aritmética de dados agrupados, nós temos dois tipos: dados agrupados sem intervalos de classe e dados agrupados com intervalos de classe. Vamos ver cada um deles. Média aritmética de dados agrupados sem intervalo de classe. Consideremos a distribuição relativa a 34 famílias de 4 filhos, tomando para variável o número de filhos do sexo masculino, certo? Temos aí uma tabela simples com duas colunas. Na primeira coluna nós temos o número de filhos e na segunda coluna o número das famílias. Então temos aí, por exemplo, famílias que não têm nenhum filho, são 2 famílias. Famílias que têm um filho, são 6 famílias. Famílias com 2 filhos, 10 famílias. Com 3 filhos, meninos, 12 famílias. Com 4 meninos, 4 famílias. Totalizando 34 famílias. Neste caso, como as frequências são números indicadores da intensidade de cada valor da variável, elas funcionam como fatores de ponderação, o que nos leva a calcular a média aritmética ponderada. Como é que é feito esse cálculo? Pega-se o somatório das famílias, né, multiplicado, ou seja, pega o somatório desses produtos de cada família pelo número de filhos, né, em cada classe. Então divide esse somatório pelo somatório das famílias. Veja como é fácil fazer essa continha aí. O modo mais prático de obtenção da média aritmética ponderada é abrir na tabela uma outra coluna correspondente aos produtos x índice i vezes f índice i. Preste atenção. Temos aí agora a tabela com 3 colunas, né? Abrimos uma coluna com o produto de cada desses valores, x índice i vezes f índice i, em cada linha, né? Ou cada classe. Que não tem classe, mas se chama de linha. Então temos aí 2 vezes 0,
0, 1 vezes 6, 6, 2 vezes 10, 12, 3 vezes 12, 36, 4 vezes 4, 16. Então, o somatório dos produtos dá 78. Então, para calcular a média desse caso aí, nós dividimos 78 por 34, dando uma média ponderada simples de 2,29. Vamos ver aí como é que vai interpretar esse 2,29, correto? Sendo x uma variável discreta, como interpretar o resultado obtido? 2 meninos e 3 décimos de menino, 2,3, não é? Então, o valor médio 2,3 meninos sugere, nesse caso, que o maior número de famílias tem 2 meninos e 2 meninas, sendo, porém, a tendência geral de uma leve superioridade numérica em relação ao número de meninos. Vamos agora ver com intervalos de classe. Neste caso, convencionamos que todos os valores incluídos em um determinado intervalo de classe coincidem com o seu ponto médio e determinamos a média aritmética ponderada por meio da seguinte forma: x barra é igual ao quociente do somatório dos produtos de x vezes fi dividido pelo somatório de fi, onde o x índice i é o ponto médio da classe, certo? Veja aí, temos aí agora a tabela com 3 colunas. A primeira coluna são as classes, a segunda coluna a variável em estudo, que seriam as estaturas de 40 alunos, e na terceira coluna as respectivas frequências para cada intervalo de altura desses alunos, tá certo? Como fazemos esse cálculo da média? Então aí a gente abre uma quarta coluna, que é o produto de cada frequência por cada ponto médio. Então FI vezes X índice I. Quando você for fazer os cálculos lá na frente, tanto faz você colocar o X índice I primeiro e depois o FI, não tem nenhum problema. Mas como as tabelas já vêm dadas com a frequência, então você, para não mexer, você abre uma outra coluna ao lado da frequência, chamado de ponto médio. Nós já vimos isso em distribuição de frequência, como é que calcula um ponto médio de um intervalo de classe. Ou seja, soma os dois limites e divide por 2. Limites inferior mais limite superior dividido por 2 de cada classe. E aí a gente multiplica por cada frequência respectiva, dando esse resultado x índice I vezes f índice I. Certo? E aí a gente soma tudinho esses valores dos produtos e totalizamos aí um somatório de 6.440. E o somatório das frequências simples, 40. Então vamos ver como é que vai ser agora o cálculo dessa média aí com intervalo de classe. Muito simples. Pegamos aí o somatório dos produtos dividido pelo somatório das frequências, dando um resultado de 161 centímetros, correto? Veja como é fácil. Agora, a segunda medida é a chamada moda. A moda é o valor que ocorre com a maior frequência em uma série de valores. É também conhecida por outras denominações, como norma, que vocês devem ter visto isso lá no estudo de vetores, na álgebra, né? Valor dominante ou valor típico. Quando falamos que o salário modal de uma empresa é igual a R$2.000, queremos dizer que esse é o salário percebido pelo maior número de pessoas dessa empresa. Vamos ver agora aí o estudo da moda. Moda de dados não agrupados. Considerando um conjunto ordenado de valores, a moda será o valor predominante, como eu falei a vocês, ou dominante, ou o valor frequente desse conjunto. Temos aí 3 exemplos. Exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3 e os seus respectivos valores. Perceba que no exemplo 1, o valor que está mais dominante ou repetido é o 10. 3 vezes, então a moda seria 10. No exemplo 2, temos 2 valores que se repetem. 4 3 vezes e o 7 3 vezes. Então, mais do que o 5, que é somente 2 vezes. Então, no caso, temos 2 modas. Podemos ter 2 modas, né? Então, 4 e 7.
Já no terceiro exemplo, nós temos aí valores que não se repetem, então não tem nenhum valor dominante. Não é o valor dominante pelo tamanho do número, 15 no caso, seria dominante pelo número de repetições. Como no exemplo 3 não temos nenhuma repetição, dizemos que este conjunto é um conjunto sem moda, né? Então é chamado de conjunto amodal, tá certo? Moda de dados agrupados. Primeiro sem intervalo de classe, depois veremos com intervalos de classe. Sem intervalo de classe, para determinar a moda, basta localizar na tabela o valor que apresenta a maior frequência, chamado de a moda do conjunto. Ok? Veja aí. Então temos aí essa tabela, como já falamos dos meninos, né? Temos aí os meninos e as famílias. Então, veja só, a moda, a classe que tem uma frequência dominante, que é a frequência 12, é a classe 3. Então nós temos que moda aí nesse grupo é 3. Então 3 meninos. Você veja, tem família que tem 4, mas só são 4 famílias. Famílias que tem 3, tem mais do que 4 famílias. Então são 12 famílias. No caso aí, a moda é igual a 3. Agora com intervalo de classe. A classe que apresenta a maior frequência é denominada classe modal. Preste bem atenção a esse termo, vamos usar muito lá na frente. Por definição, nesse caso, a moda é o valor dominante que está compreendido entre os limites da classe modal. Certo? O método mais simples para o cálculo da moda consiste em tomar o ponto médio da classe modal. Chamamos esse valor de moda bruta. Veja como calculamos a moda bruta. Simples por essa fórmula. É a média aritmética dos limites de cada classe. Então, limite inferior mais limite superior dividido por 2. Perceba que essa fórmula já tem um símbolo aí que nós já conhecemos, que é o asterisco. Então, se refere àquela classe. L minúsculo asterisco mais L maiúsculo asterisco dividido por 2. Então, limite inferior da classe modal e limite superior da classe modal, ok? Veja aí no caso da tabela das estaturas de 40 estudantes. Temos aí 6 classes, temos as variáveis, a variável que é a estatura com seus intervalos, né? Uma amplitude que é o H de 4, né? É constante, e na última coluna temos as respectivas frequências, totalizando 40 alunos, correto? Vamos ver como é que calcula essa moda aí. Então a classe modal é a classe 3. Por que classe 3? Vou voltar lá para você ver a tabela. Então veja só, na coluna das frequências, a frequência que predomina, né, que subsai, é 11. Então 11 está na classe 3. Portanto, a classe modal é a chamada classe que tem a maior frequência. Então é a classe 3. Então o cálculo vai ser todo em cima dessa classe 3. Então na classe 3 nós temos o limite inferior 158 e o limite superior 162. Então, tirando a média dos dois limites, chegamos ao valor de 160 centímetros, correto? Já agora, o cálculo da moda usando uma fórmula chamada fórmula de Zuber. Como é essa fórmula aí? Vejamos. Moda é igual a L minúsculo asterisco mais D1 sobre D1 mais D2, tudo isso multiplicando por H minúsculo asterisco, onde L asterisco é o limite inferior da classe modal, H asterisco é a amplitude da classe modal, D1 é F asterisco menos F anterior, D2 é F asterisco menos F posterior, sendo que esse F asterisco é a frequência simples da classe modal. Então tudo isso vai ser, esse cálculo dessa fórmula, dentro da classe modal. Então é muito simples, você pega, observa a tabela, veja qual é a linha ou o intervalo que tem a frequência maior, e todo esse cálculo vai ser dentro dessa classe, correto?
Então vamos ver aí um exemplo lá na frente, um prático, para utilizarmos essa fórmula. Na tabela anterior nós temos D1, nós temos F asterisco que é 11, então 11 menos a anterior que é 9 dá 2. E 11 menos a posterior a ela, que é 8, dá 3. Então, colocando na fórmula, nós temos MO é igual a 158, que é o limite inferior da classe modal, mais 2, que é o D1, sobre o D1 mais D2, que é 2 mais 3, multiplicado por H asterisco, que é a amplitude, que é 4. Então, veja só, você sempre repete o limite, que é 158, e vai resolver esse quociente aí com esse produto, para no final somar com 158, para não dar errado nessa resolução. Então, repete 158, e aí temos 2 vezes 4, 8, e 2 mais 3, 5. Então, 8 sobre 5, 1,6. Somado com 158, temos uma moda de 159,6. Correto? Comparando com o resultado obtido pela fórmula da moda bruta, observamos uma pequena diferença. Vejamos, na moda bruta, tudo na mesma tabela. Tivemos uma moda calculada em 160 centímetros. Já usando a moda de Xuber, ou a fórmula de Xuber, nós encontramos um valorzinho ligeiramente menor, 159,6. Então, isso sugere que o cálculo de uma moda com numa distribuição de frequência com intervalo de classe, a moda de Xuber, ou a moda com a fórmula de Xuber, ela é mais precisa, ela é mais consistente, por isso ela é mais considerada para o cálculo numa situação dessas, correto? O emprego da moda. Então a moda é utilizada quando desejamos obter uma média rápida, uma medida rápida e aproximada da posição. A medida da posição deve ser o valor mais típico da distribuição. Agora vamos ver a terceira medida de tendência central, ou medida de posição, chamada de mediana. A mediana é o conjunto que se encontra no centro de uma série de números, estando estes dispostos segundo uma ordem. A mediana de um conjunto de valores, ordenado segundo uma ordem de grandeza, é o valor situado de tal forma no conjunto que o separa em dois subconjuntos de mesmo número de elementos. Por isso, é considerada uma separatriz, por dividir a distribuição, o conjunto de dados, em partes iguais. Vamos ver como é que vai interpretar tudo isso aí. Mediana de dados não agrupados. Dada uma série de valores, como exemplo 5, 13, 10, 12, 2, 18, 15, 6, 16, 9, perceba que eles estão fora de ordem, crescente ou decrescente. De acordo com a definição, o primeiro passo é fazer a ordenação, crescente ou decrescente, dos valores. Então, ficamos assim, numa ordem crescente: 2, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 18. O segundo passo é tomarmos aquele valor central que apresenta o mesmo número de elementos à direita e à esquerda. Em nosso exemplo, esse valor é o 10. Por quê? Porque o 10 tem 4 elementos à sua esquerda e 4 elementos à sua direita. Então ele é o valor central. Por ser o valor central, é o valor da mediana. Se a série dada tiver um número par de termos, a mediana será, por definição, qualquer dos números compreendidos entre os dois valores centrais da série. Convencionou-se utilizar o ponto médio. Então temos aí uma série com número par, 2, 6, 7, 10, 12, 13, 18, 21. Então a mediana seria a média aritmética dos valores centrais. Então 10 e 12 são os valores centrais. Então a média é a soma dos dois dividido por 2, que dá 11. Nesse caso a mediana seria 11. Mediana de dados agrupados. Primeiro, sem intervalo de classe. Sendo o somatório de F minúsculo índice I dividido por 2 igual a 34 sobre 2
né, que é igual a 17. A frequência acumulada que supera esse valor é 18, que corresponde ao valor 2 da variável, sendo este valor mediano. Logo, a mediana é igual a 2 meninos, certo? Nota: no caso de existir uma frequência acumulada F maiúsculo índice I, tal que essa F índice I é igual ao somatório das frequências simples dividido por 2, a mediana será dada por x índice I mais x índice I mais 1 mais x sobre 2, correto? Isto é, a mediana será a média aritmética entre o valor da variável correspondente a essa frequência acumulada e o seguinte. Veja o exemplo adiante. Temos aí, não é, a tabela, certo? Vou ver aqui. Veja só, temos a tabela, né, x índice I, FI e F maiúsculo, né, a frequência acumulada. Então, o somatório das frequências simples foi igual a 8. 8 dividido por 2 igual a 4, né? Então, 4 está na F3, tá certo? Então, nós pegamos aí, ó, a mediana, não é? É o valor mais o seu seguinte, que é 15 mais 16, dividido por 2, deu 15,5, certo? Então 15,5, no caso aí, é a mediana dessa tabelinha aí. Agora a mediana de dados agrupados, que é a última etapa desse tema. Com intervalo de classe, devemos proceder aos seguintes passos. Primeiro, determinamos as frequências acumuladas. Por que isso? Porque às vezes você tem uma tabela que a frequência acumulada não vem dada, então você determina ou calcula as frequências acumuladas, todo mundo já sabe como faz isso. Em segundo momento, calculamos o somatório das frequências sempre dividido por 2. Né? Marcamos a classe correspondente à frequência acumulada imediatamente superior a esse quociente aí, que é FI, o somatório de FI por 2. Então, esse local vai ser chamado a classe mediana. E em seguida, empregamos a seguinte fórmula, né? MD igual a L asterisco mais quociente de somatório de FI sobre 2 menos F acumulado anterior sobre a frequência simples, né, da classe mediana vezes a amplitude da classe mediana. Vamos ver na frente como é que faz esse cálculo na prática. Então a fórmula seria essa aqui, ó, certo? Veja bem direitinho aí como vamos fazer o cálculo dessa tabela aí, ó. Onde L minúsculo é o limite inferior da classe mediana, F anterior é a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. F asterisco é a frequência simples da classe mediana e o H asterisco é a amplitude do intervalo da classe mediana.